Olá! Hoje nós vamos fazer um exercício de perspectiva isométrica. Como se pede no enunciado, vamos desenhar o sólido em perspectiva isométrica na escala 1:1. Observe antes de começar que este desenho não está feito em perspectiva isométrica. Como que eu sei disso? Pego o meu esquadro de 30 graus e vejo que essa aresta aqui não forma 30 graus. Virando o esquadro, também vejo que essas arestas todas paralelas entre si de comprimento também não formam 30 graus. Logo, esse desenho aqui está feito em uma perspectiva qualquer e note que nele não tem informação de escala. Então, eu não sei qual é a escala em que esse desenho foi feito, eu preciso confiar apenas nas dimensões das cotas para fazer a representação na escala 1:1. Note que aqui embaixo nós temos o ponto O marcado, que corresponde a este ponto O nesta parte do nosso desenho. Então, comecemos por esse ponto O. Como que eu vou fazer a perspectiva? Posiciono o esquadro, de preferência primeiro posiciono a lapiseira para depois encostar o esquadro. Faço uma linha fraca, vou fazer um pouco forte para que vocês possam ver pela câmera. Sem preocupação com dimensão, faço para o outro lado também. Posiciono a lapiseira, encosto o esquadro e traço os 30 graus. E aí eu faço a determinação da dimensão usando a régua. 60 milímetros aqui na profundidade. Então, marcamos com cuidado 60 milímetros. Lembre que o desenho técnico é de precisão. Então, qualquer milímetro faz diferença. E 80 milímetros aqui no comprimento. Então, vamos marcar aqui 80 milímetros. Faltou um pouquinho, a gente estica a nossa reta sem problema nenhum. Agora que eu já tenho as marcações, o que acontece quando nós estamos aqui na direção de profundidade, que na isométrica é 30 graus? Perceba que a gente vai na direção de altura. Direção de altura na perspectiva isométrica sempre com 90 graus. Então, lá naquele ponto em que nós marcamos os 60 milímetros, nós vamos colocar a lapiseira e, segurando firmemente os esquadros, subimos na vertical, uma dimensão qualquer também. E aí depois eu pego a medida, 15. Então, vamos subir 15 milímetros. Fazemos a marcação dos 15 milímetros. E observe que quando eu subo 15 milímetros, eu vou poder fechar esta primeira parede que eu estou pintando para vocês agora. Então, lembra que perspectiva isométrica não tem segredo, por onde eu tenho que começar? Tanto faz. Comece por onde você achar melhor, mais fácil, mas lembre que o segredo é manter o paralelismo. Então, veja que se eu mantiver o paralelismo aqui, fazendo essa linha de profundidade com os mesmos 30 graus que eu fiz a de baixo, eu consigo facilmente fechar essa primeira face que nós pintamos aqui no nosso modelo. Então, veja lá. Conseguimos já fechar a primeira face. Dela, eu podia partir, por exemplo, para essa face aqui da frente, que eu achuro agora para vocês. Então, para fazer essa face, eu preciso subir 20 milímetros aqui nessa extremidade. Lembre que a altura é sempre na vertical, em qualquer tipo de perspectiva. Então, lá onde nós marcamos 80 milímetros, deixe-me conferir a medida só, como eu tive que esticar, não custa nada conferir. Isso, ali temos os nossos 80 milímetros. Fazemos uma reta com qualquer tamanho para que depois nós meçamos os 20 milímetros necessários. Então, aqui eu subo 20 milímetros. E aí, perceba que a gente vai por 40 mais 20 numa direção paralela à do comprimento, que é essa direção dos 30 graus que nós temos aqui. Então,
Também faço uma linha com um comprimento qualquer, bem fraca. Lembre-se que eu estou fazendo forte para que vocês consigam vê-la apenas. O ideal é que elas sejam muito fracas, essas linhas. E aí nós marcamos os nossos 60 milímetros. Faltou um pouquinho. Estico, então, a reta. Para que aí eu possa fazer a medida com segurança. Quando eu chego aqui nesses 40 mais 20, 60 milímetros, eu desço um certo tamanho. Que tamanho que é esse? Eu não tenho ele dado diretamente, mas eu tenho ele indiretamente, né? Eu sei que este patamar que nós já fizemos é 15, esse do lado direito que nós acabamos de fazer é de 20, então a diferença aqui é de apenas 5 milímetros. Ora, eu também nem precisava medir. Eu posso simplesmente, a partir desse ponto, que é o nosso vértice, puxar a dimensão do comprimento e eu percebo que naquele ponto de 60 milímetros eu posso descer na vertical e aí eu já faço aquela face, certo? Então, eu posso ir para qualquer face que eu quiser agora. Eu acho que é muito fácil agora a gente fechar essa face aqui, que eu achuro para vocês agora. Essa face aqui, perceba que ela já está praticamente fechada sozinha, ó. Nesse mesmo ponto onde a gente terminou agora, é só eu ir na direção da profundidade que eu consigo fechar. Então essa é a dica para vocês fazerem perspectiva isométrica, é lembrar do paralelismo. E aí veja que a gente também fecha como? Com o esquadro em 30 graus, mantendo mais uma vez paralelismo, agora com as direções dos comprimentos. Não deu para fechar? Volta, estica lá a sua reta. Certo? Veja que esse patamar já foi feito. Agora eu posso, de repente, fazer esse patamar aqui, essa parede que sobe, que tem essa rampa. Eu percebo que a gente sobe 35 milímetros deste ponto onde eu acabei de terminar. Então, vamos lá, nesse ponto, 2 esquadros posicionados para traçarmos a vertical. Marcamos 35 milímetros com a nossa escala. E a partir desse ponto, eu posso fazer este comprimento aqui, que num primeiro momento você pode pensar, não tem dimensão? Não tem aqui, mas se eu for para frente eu percebo que também tem a dimensão de 20 milímetros. Direção de comprimento, então 30 graus subindo aqui para a esquerda. Faço a linha e depois tomo a medida 20 milímetros. Na verdade, como a gente já mediu esses 20 milímetros aqui embaixo, a gente nem precisaria ter medido agora de novo, mas vamos lá. Então, nos 20 milímetros, agora eu faço uma linha na direção de profundidade, subindo para a direita com 30 graus. Posso fazer essa daqui também, ó. Eu fiz essa agora, posso fazer essa aqui agora. São paralelas. Então, a partir desse ponto original, faço outra. Qual é essa profundidade aqui? Eu percebo, avançando no modelo, que ela é de 30 milímetros. Mesmo procedimento, marcamos 30 milímetros. E lá no ponto em que nós marcamos 30 milímetros, nós fechamos esse patamar aqui, que está aqui. Agora, a pergunta que vocês sempre fazem, professor, como que a gente faz a rampa? Com que ângulo que eu faço a rampa? Eu lembro vocês, qualquer plano oblíquo. O que é um plano oblíquo? Uma rampa. Na perspectiva, ela não é representada na sua real grandeza. Então, eu não preciso saber qual é o tamanho dessa rampa, qual o comprimento dela, e muito menos qual é o ângulo que ela forma. Porque o que eu percebo? Ó, que ela começa nesse ponto, que é exatamente esse ponto que nós fizemos aqui, e termina neste ponto, que é esse que nós fizemos antes. Ora, se eu já tenho o ponto onde ela começa e onde ela termina, basta unirmos esses dois pontos
Veja que o esquadro está solto, não importa com que ângulo, basta unirmos esses pontos para que nós tenhamos a nossa rampa feita. Mesma coisa do outro lado. Eu vou pegar esse ponto aqui mais alto. Posso medir novamente, como eu já falei para vocês, os 20 milímetros aqui embaixo, para que eu tenha certeza de onde a minha rampa termina. Então, faço a marcação de 20 milímetros e pronto. Eu tenho aqui o ponto onde a rampa começa e o ponto onde a rampa termina. Veja que fácil fazer um elemento oblíquo na perspectiva isométrica. O segredo é, não se preocupe com qual a dimensão dele e qual é o ângulo. Determine-o indiretamente. Ponto original, inicial, ponto final. Tendo ponto inicial, ponto final, basta uni-los. Perceba que a nossa perspectiva está quase pronta. Eu posso fazer este patamar aqui na horizontal, que eu destaco para vocês nesse momento. E para isso eu preciso descobrir qual que é a profundidade desse patamar. Ora, eu vejo que o modelo todo tem 60 de profundidade e esse patamar mais alto tem 30, logo esse aqui tem que ter 30 também. Então, o que nós fazemos? Profundidade, 30 graus subindo para a direita, faço a linha. Com a minha escala marco 30 milímetros, como nós interpretamos das cotas agora, e temos exatamente esse ponto onde vamos subir essa parede, sempre na vertical, sempre com 90 graus, 2 esquadros firmemente posicionados, posiciona primeiro a lapiseira, encosta o esquadro e sobe. Quanto que nós subimos? 60 milímetros. Possivelmente o que nós temos aqui não será suficiente. Vamos marcar 60 milímetros. Vamos alongar esta reta. E aqui chegamos nos 60 milímetros. Quando chegamos nos 60 milímetros, estamos neste ponto. Agora, basta fazer este patamar aqui, mais elevado, que tem 30 por 20. Então, vamos lá. A partir do ponto que nós marcamos, da altura de 60 milímetros, 30 graus numa direção, 30 graus em outra, você não precisa nem pensar muito, sempre 30 graus. 30 por 20. Logo, fazemos as marcações, 30 por 20. E nos pontos marcados, novamente, esquadro com 30 graus. Perceba que facilmente a gente fecha esse patamar. E aí faltou apenas a gente fazer essa rampa e fechar esse patamar aqui de baixo. Como que a gente fecha o patamar de baixo? Com 30 graus, direção de comprimento. Como que a gente determina essa rampa? Ora, veja que eu já tenho o ponto inicial da rampa e ponto final da rampa. Basta ligarmos os dois. Ponto inicial, ponto final, esquadro livre. E aí está a nossa perspectiva. Perceba que eu fiz uma perspectiva não muito caprichosa, como eu falei para vocês no início, eu fiz as linhas todas fortes, porque eu precisava que vocês enxergassem aqui no vídeo. Eu cometi alguns pequenos erros aqui na hora de fazer o prolongamento de linhas, eu fiz marcações de dimensões muito fortes, tudo isso pode ser disfarçado na hora que a gente vai reforçar o nosso desenho. Então, uma vez que eu verifico que o meu desenho está pronto e está correto, vou dar o acabamento para o desenho. O que eu faço? Começo a reforçar todas as linhas deste desenho.
ou seja, uso uma linha mais forte, faço um pouco de pressão na lapiseira para fazer um traçado mais forte. E com isso eu consigo também ocultar qualquer pequeno deslize que eu tenha cometido. Só os pequenos, né? Os grandes deslizes a gente também não consegue fazer milagre, mas os pequenos defeitinhos a gente consegue deixar menos visíveis uma vez que a gente reforça o traçado. Vamos lá? Estamos quase prontos, perceba que eu deixei pro final as rampas, justamente porque elas não necessitam do esquadro posicionado. Reforçamos as rampas também. Observe que as linhas de construção que nós usamos podem ficar desde que elas estejam mais fracas que o contorno final. Por isso a importância de fazê-las desde o início fracas e de também reforçar o contorno final, como nós estamos terminando de fazer agora. Cuidado com o esquadro solto agora na hora de reforçar. Eu acabei saindo um pouquinho do lugar, fiz uma pequena marca. Essas pequenas marcas sim, a gente pode apagar e reforçar novamente. Espero que você tenha entendido, pratique bastante o seu desenho. E até mais!